A paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta. Nós estamos aqui mais uma vez, EBD em Síntese Podcast, e você, junto conosco, nosso eterno convidado, professores, alunos, vocês são nossos companheiros e parceiros nesse projeto. Eu também estou aqui com eles, Marcos Júnior e João Felipe. A paz do Senhor. Pai do Senhor, queridos irmãos, a paz do Senhor Raniel, a paz do Senhor João, a todos os nossos irmãos que estão nos assistindo nesse momento, que a boa mão do Senhor abençoe a todos e fiquem conosco. Temos muitas coisas maravilhosas para falar para vocês nesse podcast. A paz do Senhor para você, professor, para você, aluno. Estamos aqui mais uma vez reunidos e vamos lá hoje falar mais especificamente da palavra de Deus, a Bíblia. Amém. Estamos aqui, lição, o caminho para o céu. Estamos caminhando para o céu. Vocês estão caminhando para o céu? Com certeza, em nome de Com Jesus. certeza. Amém. Lição de número 3. A Bíblia é a palavra de Deus. E a gente tem aqui um texto que não poderia ser diferente. Nós temos dois textos. Quando você fala que a Bíblia é a palavra de Deus, tem dois textos que não podem faltar. 2 Timóteo 3,16. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E o outro também está na lição, não pode faltar, 2 Pedro 1:21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Esses são os dois principais versículos quando você prova a inspiração divina da palavra de Deus. E nós temos aqui uma leitura no Salmo 119, que é uma verdadeira ode, uma poesia, uma declamação de amor às Escrituras, à lei do Senhor. Muito bem, esta, como vocês sabem, é uma lição voltada para não crentes. E, portanto, a abordagem, a forma de abordar o conteúdo é primordial para uma boa aceitação. Não basta a gente se aprofundar teologicamente, citar as coisas, ou até mesmo pedir para o aluno fazer leituras ou participar, porque talvez ele não se sinta à vontade. Mas nós temos aqui um começo importantíssimo. O que é a Bíblia? Marco Júnior, o que é a Bíblia, Marco Júnior? A Bíblia é a fiel palavra de Deus, inerrante, infalível, incomparável, insubstituível palavra de Deus. Ela é inspirada por Deus, na mão de todos aqueles que a escreveram, como uma mensagem do céu para os nossos corações, uma mensagem da vontade de Deus para os nossos corações, uma mensagem da parte de Deus para que nós entendamos. É lógico, existem algumas coisas na palavra do Senhor que estão ocultas aos olhos das pessoas, que apenas com a ajuda do Espírito Santo é possível que elas sejam reveladas. Porém, mesmo que essas coisas estejam momentaneamente ocultas, a Bíblia não deixa de ser a palavra de Deus. Ela permanentemente é a voz de Deus falando todos os dias aos ouvidos e ao coração, mente de quem lê e se dedica a essa Interessante, leitura. interessante, que aqui na lição tem logo no começo, viu, João? Uma expressão que é muito perigosa e que alguns usam, que dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus. É assim mesmo, João? Pois é, alguns acreditam que até por aí que a Bíblia é apenas um livro que contém coisas que Deus falou para a humanidade, mas a gente vê claramente, inclusive a própria Bíblia se referindo às Escrituras como a palavra de Deus mesmo, como uma coisa viva, como uma coisa profunda e como o Deus que nós servimos é eterno, ele não tem como a gente conseguir mensurar o tamanho dele,
assim também a palavra de Deus traz um princípio da inesgotabilidade. Quanto mais você cavar, mais você vai encontrando coisas ali. E não é porque a Bíblia ela traz uma mensagem nova ou ela se renova, como às vezes a gente escuta de forma errada em alguns cantos, mas sim porque você vai tipo desbloqueando fases na sua mente que fazem você entender um pouco mais sobre o que é a profundeza da palavra de Deus. Muito bem, ela não contém, ela simplesmente é a É, palavra de Deus. Ela é. Pelo amor de Deus, não usa essa expressão contém, porque isso é um absurdo. É como se eu excluísse parte dela para não me comprometer. Mas toda ela, né, está escrito no primeiro texto que nós lemos, 2 Timóteo 3,16. Ela é inspirada. E quando a gente fala inspirar, o verbo original ele fala do insuflamento, né? Do sopro. Como é o sopro de Deus aí, Marquinhos? Inspirando o homem, ó. Interessante que Deus ele trabalha com parcerias, né, Marquinhos? Ele não pega e com dita, certeza. ele não foi ditado, né? Foi inspirado, ou seja, para cada escritor, são cerca de 40 escritores, né, autores, Verdade. você tem um estilo literário, características, níveis de conhecimento diferentes que são preservados, porque Deus trabalha em parceria, não é isso, Marquinhos? Com certeza. Não, na Bíblia tem de tudo. Por exemplo, se você fosse imaginar a Constituição, uma carta magna na Bíblia, você pode pegar desde o livro de Gênesis até o livro de Deuteronômio, criação do mundo, êxodo do povo e todas as demais leis que foram delimitadas por Deus para o povo. Se você quer falar sobre literatura, é só você ir até o livro dos Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Se você quiser saber sobre um pouco de história, que na verdade tudo que a Bíblia fala é sobre história, né? História que aconteceu de fato, o que houve de verdade. E que Mas pode, né, Marquinhos? E que pode ser comprovado por pela arqueologia, por ciência, outros, pela perfeitamente, ciência, né, com fatos históricos, perfeitamente. citando nomes de reis, de lugares, de épocas, né, assim. Exato. É tudo, tanto que nos livros de história sempre se falam sobre alguns pontos importantes. Por exemplo, se você vai olhar os livros de história, você vê que o rei Salomão é citado, você vê que o rei Davi é citado, porque Davi foi aquele que fez a reunião de todas as tribos de Israel. Ele unificou, podemos dizer assim, todas as tribos de Israel, e Salomão foi o rei do apogeu, digamos assim, do reinado de Israel perante todo o mundo. Então, a parte de 1 Samuel em diante, até o segundo livro das crônicas, nós podemos dizer assim que é uma parte bem histórica, bem contada, uma parte detalhista. Se você quiser saber minúcias sobre uma história antiga, vamos dizer assim, uma crônica antiga. Me lembrei até daquele livro Princesa de Babilônia, um livro bem antigo que quem escreveu foi Voltaire, e ele fala de uma maneira bem poética. Vai para o livro de Jó, na Bíblia. É uma história cheia de altos e baixos, personagens que a gente fica olhando assim, muito, muito incríveis. Então, a Bíblia ela tem tudo isso. E nada melhor do que você ver um bandeirante do evangelho escrevendo, legislando acerca da graça, porque foi o que Paulo fez. Paulo estava legislando, na verdade, João, acerca da graça. Em todos os seus textos, ele faz essa menção da graça em todos os seus apontamentos. E o que eu acho muito interessante, João, é que na própria palavra de Deus nós possuímos é, essas evidências, e essas evidências estão escritas, essas evidências ainda são vivas para todos aqueles que creem, não é verdade, João? Exatamente, Marquinho. E eu acho muito interessante, como já foi falado aqui, que a Bíblia tem vários gêneros literários. A Bíblia ela possui muitas e muitas partes. Ela possui muitos autores, né? Porque você imagina que, poxa,
Sabe aquele trabalho, aquele momento ali de trabalho que você diz assim, cada um faz o seu e depois a gente junta e o trabalho fica meio esquisito, né? Quando diz assim, cada um faz o seu e Sim, na hora a gente junta, você não vê isso acontecendo na Bíblia. Você vê homens que viveram 40, cerca de 40 homens que viveram em épocas diferentes, em contextos diferentes, sentindo coisas diferentes, mas inspirados pelo mesmo Espírito, que foi o Espírito de Deus conduzindo ali a pena de cada um que estava ali segurando e escrevendo a palavra de Deus. E isso é fenomenal, porque não só a própria Bíblia comprova que ela está certa e comprova a sua existência, como se você também for procurar vários e vários indícios da questão da Bíblia, você vai ver fatos arqueológicos, a história, como já foi dito aí, ela comprova muitas coisas da Bíblia. Por muito tempo a gente não tinha uma comprovação sequer, por exemplo, da história do rei Davi, sobre o rei Davi. E depois de muitos anos, numa escavação, foi achada uma pedra com um documento moabita, e lá nesse documento moabita falava sobre Beit David, a casa de Davi. E aí, a partir de então, o nome Davi e Davi sendo rei de Israel e, portanto, toda a sua linhagem depois dele foi comprovada. E fora os pergaminhos de um Mar Morto e tantos outros achados que a gente vê que evidenciam que a Bíblia realmente é um livro contendo histórias que realmente aconteceram e que aquilo ali é a palavra de Deus viva. Ei, João, você falou uma coisa que eu acho interessante, que é a comprovação. Você falou dos escritos e tal. O que é que acontece? Eu acho que o professor, né, aí a gente fala sempre da questão didática, o professor pode levar algumas notícias, alguns fatos já comprovados, ou recortes de matérias, de jornal, de revistas, ou Os coisas pergaminhos, assim, réplica dos pergaminhos, pergaminhos que fotos, vem. isso. Assim, evitem publicações polêmicas do tipo, achamos a arca, né? Isso. Achamos, achamos a arca de Noé, achamos o cálice, não sei de quê. Essas Cada coisas são, aliança. são fantasiosos, mas aquelas Santo notícias que nós. Grau. Ou fala, né, por É, aí fora. não, aí não, porque é problema. Mas, por exemplo, É o problema. retorno, o retorno de Israel como nação em 1948, inclusive teve a participação de um brasileiro, Oswaldo Aranha, viu? Importantíssimo. Isso. Você pode pegar um fato como esse, concreto, que está profetizado na Bíblia, e você pode pegar evidências da existência de homens históricos e de outras coisas citadas na Bíblia e mostrar. Por quê? Porque uma pessoa que não é crente, ela vai entender que o Espírito Santo pode testemunhar em nós, e ela vai até entender. Mas quando você mostrar o concreto, vai ter um sentimento de propriedade maior. Assim eu penso, né? Porque eu tive o privilégio de dar aula para vários não crentes, já nessa classe Caminho para o Céu, e sei mais ou menos como funciona a cabeça dessas pessoas, né? Então vamos lá. A verdadeira ciência, observe o tópico 1.4 da lição. A verdadeira ciência confirma a Bíblia. Por quê? Porque tem gente que usa o pretexto da palavra ciência para refutar a Bíblia, mas a lição fala a verdadeira ciência, né? Aquela que se presta a um serviço sério, comprometido e que leva em consideração a época, as questões todas, né? Eu vi, por exemplo, um homem importante, um estudioso, o professor, doutor Rodrigo Silva, falando sobre um tijolo da Babilônia que continha o nome, né? Você deve ter visto, João. Está balançando bem Nabucodonosor. forte a cabeça, né? De Nabucodonosor, né? Que, inclusive, quando eles foram datar com carbono, a data não batia, mas porque houve um incêndio na Babilônia, e que, por causa disso, a data ficou registrada no tijolo como a data do incêndio, e não a data do cozimento original dos Hoje em dia tijolos. se sabe que datar as coisas por carbono 14 é a pior Isso. datação que se pode Inclusive, fazer. nesse caso, né, do tijolo Nabucodonosor, dava uma diferença assim, de uns 300 anos, né, da data que foi estudada. Então, você tem evidências que se somam a cada dia e que, se o professor for criterioso, cuidadoso, pode separar e colocar na tela, né? A segunda parte da lição, a gente tem assim, por que que Deus quis que a sua palavra fosse escrita? Por acaso, hoje eu estava vendo um vídeo sobre isso e também um homem muito importante, Saião,
ele fala com conhecimento bíblico, né? Conhece o hebraico e tudo, e estava junto com um judeu fazendo uma entrevista. Achei muito interessante porque eles disseram, por muito tempo houve o que a gente chama de tradição oral, né? E a palavra de Deus, ela foi escrita por Moisés. E Moisés está bem distante de Adão, tá? Nós temos aí algumas centenas de anos que separam esses homens. Então eu Por que não pergunto, dizer milhares, não é? por que não dizer milhares? Então eu pergunto, Marco Júnior e João, eu posso acreditar no que Moisés escreveu? Por quê? Por que que eu posso acreditar, né? Já que ele não presenciou, ele não foi testemunha ocular. E aí, Marco Júnior? E aí, João? Olha, a revelação que Moisés recebe, a Bíblia diz que ele foi um dos poucos, na verdade, eu acho que o único que falou face a face. A revelação que Moisés recebeu foi do próprio Deus. Não foi outra pessoa, não foi nem como os outros que foram inspirados pelo Espírito Santo ali na hora de escrever. Ele escutou diretamente do próprio Deus falando as coisas ali face a face com ele, através da sua presença em cima do monte. Então a gente vê que assim, se a gente for questionar sobre essa questão de Moisés, Moisés não viveu, mas recebeu. Como, por exemplo, Paulo. Paulo disse que tudo que ele escutou, tudo que ele ensinava, ele recebeu do próprio Cristo. Cristo, depois de ressurreto, ensinou tudo que Paulo Ele sabia. ficou, ele após a ressurreição ficou 40 dias e foi visto Pois por é. cerca de 500 pessoas, né? Está no livro de Atos. Então houve o testemunho das pessoas que o acompanharam, os que vinham no caminho de Emaús, os discípulos, as mulheres, os seguidores, muitos acompanharam, ouviram do próprio Jesus Cristo. Mas no caso dos antigos, né, Moisés, antes de Moisés, ou até mesmo Jó, que é um livro antigo, você vê um relacionamento dos homens com Cronologicamente, é Deus, o né? primeiro livro a ser escrito. Pois é, então assim, como é que esses homens sabiam que tinham que adorar o único e verdadeiro Deus? Como se servi-lo? Como, por exemplo, ofertar ou dizimar como Abraão fez? De onde esses homens ouviram falar isso? Porque Abraão vem de Ur, dos caldeus, uma das primeiras civilizações conhecidas pelo homem na Caldeia. E aí você vai e diz assim: não, mas eles não tinham Bíblia. De onde eles aprenderam? Então, daí vem a origem daquilo que era passado de pai para filho, que veio de Adão, depois para os seus filhos, até chegar a esses homens, que a gente chama de tradição oral. Mas quando chega em Moisés, ele diz: Moisés, você vai escrever, tá certo? Você agora vai escrever, eu quero por escrito. Inclusive, Deus inicia quando ele entrega as tábuas, né? E há quem diga que essas tábuas eram o veículo mais concreto que se tinha numa época em que se usava papiro, coisas muito frágeis, né? E Deus diz: não, vou escrever em pedra, e essa pedra vai ficar como testemunho dentro da Arca da Aliança e assim por diante. Ou seja, naquele momento, Deus realmente queria que fosse escrito, né, Marquinhos? Eu preciso dar duas informações históricas. Naquela época, na época antiga, existia pelo menos, não apenas essa, mas uma forma bem singela, até justificando o fato da escrita ser muito importante, o registro de Moisés ser muito importante, e justificando também que não apenas pelo enlace espiritual, pela iluminação, que é logicamente mais importante, pela iluminação do Senhor na mente de Moisés para que ele escrevesse tudo, mas também porque culturalmente as pessoas sempre passavam informações sobre os seus antepassados de pai para filho. As questões genealógicas, a família, os ascendentes, os descendentes, quem estava chegando, que deveria saber quem já passou. Então, para registrar, até alguns daquela época usavam seus próprios cajados. Naquela época, o pessoal lá daquela região do Oriente Médio, de onde eles estavam, Egito, ali parte da África, Oriente Médio e tal, eles usavam muitos cajados para registrarem nos próprios cajados os descendentes, de onde eles vieram, de quem eles vieram, como. Então, com certeza, lá no Uma espécie cajado de de cartório algum. ambulante, né, Marquinhos? Uma espécie de cartório ambulante. Exatamente. No cajado de algum dos judeus ali, com certeza tinha Éber, com certeza tinha Noé, com certeza tinha Sem,
com certeza tinha Sete, com certeza tinha Adão. Então, toda a descendência, desde Adão até ali, estava contada. E dentro dos nomes, várias histórias que eram passadas de pai para filho existiam. Se você entrar na área da bibliologia, vou explicar o que é bibliologia para uma pessoa que não é crente, calma, vá devagar. Mas se você explicar apenas o que é que significa cânon sagrado, porque a gente fala muito isso na igreja, não é verdade? E eles não entendem o que é cânon sagrado. Por que que se chama cânon sagrado? O que é que explica o cânon sagrado? Qual o E por que significado que, disso? e por que que os crentes dizem que são 66 livros, né? E Pois não é, 73, e não como é na 73. Bíblia, na Bíblia Porque Católica. o cânon sagrado é o seguinte: cânon, português, com C, vem da palavra cânon também, que é do grego, que significa cana ou vara de medir. Essa palavra, ela remete a, as, aos escritos bíblicos inspirados que servem para uma regra de fé e prática, autoritariamente deliberado pela palavra do Senhor para a prática dos princípios divinos, dos princípios do Senhor. Então, tudo que está escrito na Bíblia, meritamente, serve como princípio de vida. Então, tudo que está escrito aqui. Então, por que que os apócrifos, como são chamados aqueles livros que estão na Bíblia dos nossos irmãos católicos e não estão na nossa Bíblia? Eles estão na Bíblia deles porque são livros históricos, digamos assim, mas na nossa Bíblia constam apenas os livros que consideramos inspirados por Deus, que influenciam diretamente na nossa vida prática cristã. Detalhe, viu, Marquinho? Esses livros não estão, esses 7 livros a mais, Isso. não estão na Bíblia do judeu. Não estão. Estão não. E eles foram inseridos muito tempo depois, num dos concílios, né, capitaneados pela Igreja Católica, e que, como livros históricos, não são canônicos, e foram inseridos. Mas, se você compara a Bíblia da que nós usamos hoje e a Bíblia do judeu, o conteúdo é o mesmo. Inclusive, os escritos de Qumran, né, foram achados agora, Sim. século passado, 1947. Tem até uma Você tem, informação boa. Tem até sim, informação boa. pega aí, Marquinhos, pega aí. É o Então, seguinte, ó. veja só, Ó, você tem e mesmo conteúdo, né? Fala aí, Marquinhos. essa Bíblia de Jerusalém, que as pessoas muito falam sobre ela, eu estava assistindo um vídeo e um dos pastores que estava explicando sobre isso, um pastor bem entendido na área da escrita do hebraico, ele explica que essa nossa Bíblia de Jerusalém, traduzida pelo português, não é fiel aos originais judaicos. Essa nossa Bíblia aqui que a gente tem, costumeiramente. A Bíblia correta, que segue a risca, é uma que foi traduzida para o francês. Então, esta Bíblia que foi traduzida para o francês é a Bíblia totalmente correta, traduzida, a Bíblia de Jerusalém, que tem todos os escritos conforme os significados das palavras. É bom entender que o significado judaico da escrita, ele é muito abstrato, é muito sobre formas, sobre coisas mais a olho nu, que a gente observa, que a gente vê. A questão do grego, de outra forma, já é uma questão mais conceitual. Eles conseguem conceituar mais, ir para mais campo das ideias, da filosofia, É, entendeu? é porque a escrita hebraica ela é baseada numa escrita mais rudimentar, que está mais para Isso, algo cuneiforme, ou seja, as letras se assemelham a coisas, né? isso. E que também são associadas a números. O alfabeto hebraico já tem a letra, que também é o número, que formam números que formam palavras e se remetem a coisas muito antigas, né? Que o homem desenhava um formato tipo de uma casa, e ali era só uma letrinha que era uma casa que significava casa, né? E quando você botava um pontinho já era um homem e assim por diante.
Então, é uma Por isso que escrita a muito rudimentar, numerologia, né? por isso que há a numerologia bíblica. Porque a Sim. numerologia bíblica, ela faz muito sentido para essa questão do Peraí, Marquinhos, hebraico. peraí, que você falou aí hebraico tudo, João Felipe já se tremeu Ele todinho aí. já se manifestou, se Quem manifestou. é que tem amigo, quem é que tem amigo judeu? Você tem, Marquinhos? Eu não tenho. Mas João Felipe tem. Fala, João. Eu ia dizer aqui, só que eu acho, o mais incrível que eu acho na Bíblia é que ela foi escrita numa língua tão rudimentar como o hebraico, numa língua mais antiga ainda, como o aramaico, foi escrita no grego, e ainda assim, mesmo com 40 autores diferentes, com vários e vários anos de diferença entre um e outro, com línguas completamente diferentes, porque o grego ele não tem semelhança nenhuma com o hebraico, nem com o aramaico, e você vê o Espírito Santo de Deus fazendo com que todas essas pessoas, diferente do que acontece na Torre de Babel, ele pega agora todas essas línguas e se faz ser entendido em cada um na sua língua, e também fazendo com que conceitos que a gente vê lá no Antigo Testamento, no hebraico, sejam melhor explicados, talvez, no grego, como, por exemplo, a questão do logos que João traz ali no seu primeiro panorama do Gênesis, ali no capítulo 1 do Evangelho de João, e que são coisas fenomenais. Você vê que o grego, que o judeu, que todos aqueles que estavam envolvidos ali com aquelas línguas, eles entenderam a mensagem, que tudo isso foi um processo gigantesco de traduções e mais traduções que chegaram até a gente. Isso é uma coisa fenomenal. E com um Se nível essa de alinhamento e fidelidade que perdurou durante milênios. Incrível, incrível. Se essas coisas fossem mentiras ou se fossem falésias, não é possível que depois de mais de 2000 anos que isso tudo foi escrito, isso não caísse, isso não perdesse a sua credibilidade. E cada vez mais a gente vê que se você pega qualquer um outro livro e joga dentro de um presídio, se você jogar, sei lá, Dom Casmurro dentro de um presídio, você não vê transformações de vidas, mas jogue uma página da Bíblia que você vai ver que vidas serão transformadas por essa poderosa palavra de Deus. Veja só. Aí você tem nos evangelhos sinóticos um cobrador de impostos, um médico, outra pessoa que teve uma formação completamente diferente deles dois, que foi Marcos, e você E um tem um pescador. alinhamento perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, assim, a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, ela não contém, ela não possui, ela não se aproxima, ela simplesmente é a palavra de Deus, né? É óbvio que uma lição como essa, ela pode se aprofundar muito ou pouco, dependendo do nível do aluno, tá, professor? Então, se ele é não crente, mas ele teve uma formação cristã, você pode se aprofundar mais. Mas se ele é semi-letrado, uma pessoa simples, rude, não precisa. Por quê? Porque nós confiamos que a palavra de Deus é a palavra de Deus e ela é poderosa, né? Como está em Hebreus 4:12, eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Então, não se preocupe, cara professor, em fazer disso um compêndio teológico para o teu aluno. Apenas fale aquilo que ele consiga alcançar, tá certo? Mas é importante citar isso que nós falamos, da sua maneira, da maneira que o aluno possa entender, para que ele não pense que por ter sido 40 autores, por ter sido no intervalo de 1.600 anos, ela perca a sua coesão e a sua inspiração divina, tá certo? É importante que ele perceba isso e deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar, né, Marquinhos? Deixa Deus É trabalhar. verdade. Tem que deixar o Espírito Santo trabalhar. É por isso que a Bíblia é um livro para ser lido, é um livro para ser estudado, é um livro para ser compreendido, só que à medida que nós vamos lendo a Bíblia, precisamos da inspiração do Espírito Santo. É por isso que a oração faz muito sentido junto com a leitura da palavra. Que Bem lembrado, viu, Marquinhos? Acho que vale quando até um jejum, uma nós, oração do professor, né? quando nós oramos, o Senhor nos explica, a gente compreende. Essa palavra, ela não é só essa letra que a gente lê. Ela é um campo de ideias que o Espírito Santo monta na nossa mente
que liga uns versículos a outras, nunca logicamente fugindo daqui. A Bíblia não admite, a palavra de Deus não admite, mas ela no daquilo que já foi falado, que sempre é falado por várias vezes. É por isso que o apóstolo Paulo disse: eu não canso de vos dizer as mesmas coisas. Então, se a gente lê o Salmo 23 todo dia, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Todos os dias haverá uma nova compreensão, como João disse lá atrás. Não é a Bíblia que se renova, mas há uma palavra de Deus para a nossa vida cada dia que se passa, mesmo que o texto seja o mesmo. Perfeitamente. Eu vou me despedindo por aqui, sei que vocês farão o mesmo também. A última parte da lição diz exatamente isso que nós estávamos falando aqui, da Bíblia ser essa mensagem que precisa basicamente ser lida, falada e deixar o Espírito Santo de Deus agir, né? Não se preocupe, professor, de ter informações suficientes ou bastantes, né? E assim, aqui eu vou oferecer um bônus, tá? Na minha despedida eu vou oferecer um bônus. Nós preparamos uma apresentação no PowerPoint com todos os slides da lição, contendo a sequência de apresentação da aula, com os versículos já mastigados, já explicados, para você só ler e aí, esse arquivo vai ser enviado o link junto desse vídeo para que você possa clicar, abrir o arquivo do PowerPoint e fazer as modificações que você, professor, quiser. Olha que bônus maravilhoso! Você vai ter uma apresentação de aula já prontinha para você e você vai poder apenas copiar e colar imagens de evidências, aquilo que o professor quiser e achar mais cabível, mas já com o arquivozinho da apresentação da aula todo prontinho. Que bênção, né? Então, essa é a E nossa vale até uma, contribuição, né, para ajudá-lo nessa aula. Fala, Marquinhos. e vale até uma dica para os professores, como o nosso professor Raniel estava falando aqui, sempre se valer mais de elementos visuais para que aqueles que vão entendam mais, se integrem mais. Por exemplo, você falar sobre a Bíblia, falar sobre as evidências da Bíblia, falar sobre algum, por exemplo, milagre que aconteceu na Bíblia, sempre usar elementos visuais para que, mesmo que ele não tenha uma noção mínima, mas que ele adentre no campo de visão dele acerca do que realmente aconteceu. Se for, por exemplo, a passagem do Mar Vermelho, põe lá uma foto da passagem do Mar Vermelho, coloca na mente dele essa imagem, para que ele configure na mente dele aquilo que Deus fez e que foi real. Isso fica mastigando na mente das pessoas de um jeito que é. Como é que aconteceu isso? De que forma aconteceu isso? Como é que o sopro o vento da narina de Deus, ou o sopro da boca de Deus, fez com que aquele mar se abrisse? Então, vai construindo, e isso vai formando naquela pessoa que não é evangélica, não é crente ainda, o desejo de conhecer, de saber mais. Vai gerando nela a sede. Lógico, quem faz isso é a pessoa do Espírito Santo, mas você pode ser usado pelo Espírito Santo, professor, você que está nos assistindo aqui. A classe é desafiadora, o público também, mas seja usado e se deixe ser usado por Deus para gerar neste aluno que está vindo para a escola dominical, para essa classe, uma sede de conhecer, de saber, de entender o que foi que aconteceu na palavra e o que está escrito na Bíblia. Pois bem, Marquinhos, eu estou dando já, a gente já está dando aqui a apresentação para você usar a tua criatividade e colocar dentro dos slides, né, João? Eu já tá aí, digamos que seja nem uma colher de chá, é a colher, o açúcar, o chá já, e a xícara. Não esqueça o café, que é E maravilhoso. sempre, e sempre lembrem de uma coisa, e ensinem aos seus alunos também, que o mesmo espírito que inspirou as pessoas a escreverem os livros é o mesmo espírito que passa a habitar em nós quando nós aceitamos a Jesus e nos faz entender cada vez mais aquilo que ele quis dizer naquela sua palavra. Então, é o único livro que o ator passa a viver dentro dos nossos corações quando o aceitamos. Não tem como não entender, né?
Agora tem que orar. E a dica final que a gente dá é o seguinte: você está lidando com não crente e é uma batalha espiritual. Professor, faça um Nome. jejum, faça uma oração, não é? Para que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, invada a sala de aula, invade aquele local onde você vai estar conversando. Quem sabe, até na casa das pessoas, essa lição ela permite, desde que o seu pastor esteja de acordo, né? Que você possa, talvez, até fazer uma reunião nos lares para abordar essa lição que é tão diferenciada, tão específica, né? Há vários caminhos que podem ser percorridos. Aqui eu deixo a minha palavra de gratidão a Deus e a você, professor, eu desejo um ministério abençoado e uma aula maravilhosa. E aqui eu me despeço de Marco Júnior, de João Felipe, a paz do Senhor, queridos. A paz do Senhor. Pai do Senhor, Deus abençoe vocês. Boa